Tem muitas informações. Vamos falar sobre o São Paulo? Porque estão perguntando aqui no chat do Cauli. Tá bom. Deixa eu até puxar aqui, ó, quem tá falando do Cauli, ó. Aqui, ó, foi o Vitor Mendes Pessoa. Ele perguntou aqui, ó, bom dia, além do Cauli, São Paulo vai buscar mais reforços? Olha, Vitor, vamos atualizar as informações do tricolor do Morumbi aqui no Fala Fonte. O São Paulo já acertou a renovação de contrato com o Luciano, tá? Já acertou a renovação. Falaram ontem que podia ser de mais um ano, não é isso? Até 2028. Então, o André Hernan estava apurando aqui que ia ser até o final de 2027, mas depois o André Hernan e eu apuramos. O novo contrato do Luciano será até o fim de 2028 com o São Paulo. Então, estender um pouquinho mais, tá jogando bem, e ao invés de renovar por mais um ano, mais 2 anos. Já tá tudo certo. Outro jogador que o São Paulo tá para renovar o contrato, renovação encaminhada, com o zagueiro Sabino. Zagueiro Sabino, que tem contrato com o Tricolor até o final desse ano, deve renovar por mais um ano até o final de 2027, com a opção ali, gatilhos de renovação automática, para estender até o final de 2028. Então, Sabino com a renovação encaminhada. Aí a galera perguntando aqui no chat, e o Cauli, vai chegar mais gente? Primeiro sobre o Cauli aqui no Fala Fonte. Foi mesmo. O Cauli, a gente deu todos os detalhes aqui. O Bruno Vicari, o Cauli chegou ontem no aeroporto de São Paulo. Até mesmo? Chegou ontem, já desembarcou em Guarulhos. O Gabriel Sá, colega de imprensa do Arquibancada Tricolor, flagrou o momento por lá, conversou. Ele estava lá? Tava lá já. Vi. E aí ele já chegou, hoje deve passar por exames médicos, assinar o contrato. Bastidores dessa contratação. Cauli, empréstimo até o final do ano. E é um empréstimo que, primeiro a gente noticiou que seria o São Paulo ia pagar 500 mil euros. Só que esse valor vai ser abatido na dívida que o São Paulo ali tem com o Bahia pela venda do Rodrigo Nestor. Então o São Paulo não vai pagar, entendeu? Esses 500 mil euros. Será abatido nesse valor que o Bahia comprou o Rodrigo Nestor. E aí, caso o Cauli atue em 25 jogos até o final do ano, por mais de 45 minutos, o São Paulo será obrigado a comprá-lo. Obrigado. 25, e tem preço valor fixo? Tem, aqui tem tudo. Fala Fonte, meu querido. Você acha que não tem? 2 milhões de euros. 2 milhões de euros? Isso aí dá mais ou menos 12 milhões de reais. 12 milhões e meio de reais. Então, quer dizer, se o Cauli já chegou, beleza. Se ele fizer 25 jogos nessa temporada... Com mais de 45 minutos. Com mais de 45 minutos, tá. Não é jogar 10 minutos. Isso. Mais de 45 minutos em 25 jogos, 2 milhões de euros. 2 milhões de euros, 12 milhões e meio de reais. E aí o São Paulo, por esse valor, compraria 50% do passe do Cauli. Então ele já está em São Paulo, vai passar por exames médicos e assinar o contrato. O Cauli, que é um jogador que o Rogério Ceni gostava muito, mas ele sentia que precisava buscar mais espaço. Ele até falou isso pro Gabriel Sá ontem. Então... E vai jogar, hein, no São Paulo. E vai jogar. E aí acaba aquele discurso da torcida tricolor. E o camisa 10? Não titular, mas ele vai ter espaço no São Paulo. Acho que titular hoje não, né? Não vai tirar o Marcos Antônio? Mas ele não joga na mesma função do Marcos Antônio. É mais pra frente? Ele é mais avançado. Ele é tipo... Aonde atuou o Lucas Moura? Porque o Lucas não tá atuando mais como ponta. Vai tirar o lugar do Lucas também, né? Gente... Não, mas tudo bem. Vai ter jogo pra todo mundo aí. Né? Precisa de elenco, é isso. É dor de cabeça boa pro Crespo. Mas tem 30 anos já o Cauli, hein? Tem 30 anos, é um jogador que tem passagem pelo futebol europeu, teve bons números no Bahia, é um cara muito bem cotado no mercado. Lembra aqui, eu não sei se vocês lembram, em 2024, 2023, o Palmeiras tentou a contratação do Cauli. E aí eu fui apurar tudo mais. Mais recentemente, o Grêmio também tentou a contratação do Cauli. Isso foi ano passado, pro começo desse ano, o Grêmio sondou a contratação. E o Botafogo, ano passado, também tentou. E o Palmeiras, 2024, não sei se vocês lembram, tudo mais, chegou a fazer oferta, mas não conseguiu um acordo com o Bahia. Então o Cauli chega ao São Paulo para suprir essa carência de um meio atacante, um camisa 10, que tanto era pedido. Eu acho bom jogador mesmo. Hora de falar sobre o São Paulo. O Cauli chega de graça ao tricolor. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, você disse nessa quinta-feira que haveria um custo de 500 mil euros, verdade. Mas o São Paulo não vai precisar desembolsar esse dinheiro. É que o Bahia ainda tem grana a pagar ao São Paulo pelas compras de Rodrigo Nestor e Michel Araújo. Diante desse cenário, São Paulo e Bahia combinaram que esses 500 mil serão descontados da grana que o Bahia tem a pagar para o São Paulo. Importante registrar que esse empréstimo até o fim da temporada vai permitir ao tricolor usar, em caso de vontade do técnico Hernan Crespo, o Cauli nos confrontos contra o Bahia. Então, ele fica liberado para atuar.
Se o Cauli participar de pelo menos 25 partidas com mais de 45 minutos, o São Paulo é obrigado a comprar 50% dos seus direitos econômicos por 2 milhões de euros. Cauli que já desembarcou em São Paulo, ele chegou na noite dessa quinta-feira, vai passar por exames médicos para assinar contrato, como vinha treinando normalmente, chegou a jogar 2 partidas pelo Campeonato Baiano, a tendência é que o Cauli fique à disposição já para o Campeonato Paulista e Brasileiro. Paulista a partir da fase de mata-mata, se o São Paulo passar, e a gente imagina que passe pela Ponte Preta, e para o restante do Campeonato Nacional. Só para completar em relação ao Tricolor, registrar que o Luciano assinou a renovação do seu contrato, não apenas até dezembro de 27, mas até dezembro de 28. E o Tricolor também está rescindindo o contrato com a Milclean, empresa de limpeza, suspeita de não fornecer as condições estabelecidas no contrato, valor milionário gasto pelo Tricolor. Pelo acordo inicial, o São Paulo paga 500 mil euros ao Bahia, valor que gira em torno aí de 3 milhões de reais na cotação atual, e esse contrato tem uma cláusula, né, que pode prever uma obrigação de compra caso ele jogue 25 jogos por 45 minutos pelo São Paulo, ele será comprado por 2 milhões de euros, 12,13 milhões em 50% do seu passe, e aí tem mais gatilhos contratuais que podem ainda acionar bônus para o Bahia, né? Então, o fato, né, de forma mais enfim, simples, resumida, é então ali essa operação que deve girar em torno de 15,3 milhões de reais pelo ato do empréstimo e mais a compra, caso ele cumpra 25 jogos, que é algo que a gente espera que ele vá cumprir, né? Que é algo que é pelo menos a expectativa. 100% dos seus vencimentos pagos pelo São Paulo e as partes não assim, descartam incluir valores, né, que tem aberto entre Bahia e São Paulo pela compra do Nestor. E aí aquela explicação que trouxe antes o Arnaldo Ribeiro também, né, que para a compra do Nestor já tinha um valor, né, que foi abatido do Ferrarese, então vão sendo dívidas acumuladas, mas agora o Bahia tem algo a pagar pelo Nestor, e aí seria um valor abatido também, está sendo conversado isso, mas está por detalhes, então, de ser o novo jogador de São Paulo, o meia Cauli, de 30 anos. É que só um detalhe, né? O valor ser abatido ou não, tanto faz, né? Ele vai entrar ali na conta e o jogador custou o que ele custou. Eu queria só fazer uma comparação. Quando eu ouvi, a gente tava conversando, né? Eu tava no Uber chegando aqui, o Gabriel, a gente tava conversando. E na hora que a gente tava colocando ali o que a gente tinha de informação, na hora me veio um estalo e eu lembrei da negociação do Nestor, porque vai ter ganho esportivo, ou seja, se o São Paulo nessa temporada conquistar algum título ou for muito bem em um campeonato, isso pode render um valor extra pro Bahia. No fim, ficou uma negociação muito similar à do Nestor para o Bahia. E eu peguei os números aqui só para fazer a comparação. Então, o São Paulo vai pagar 500 mil de entrada, né? 500 mil pela operação de euros. O Nestor, quando foi para o Bahia pagou 1,5 milhão de euros. 1,5 milhão de euros. Ou seja, 3 vezes menos. E agora o Bahia pagou 3,8 milhões de euros. Ou seja, ao todo, o Bahia pagou mais de 5 milhões de euros pelo Rodrigo Nestor. Só para fazer uma comparação aqui, lógico, tem a idade, etc. Mas eu vi muita gente falando do valor alto, aí eu dou a minha opinião. Não sei se é um valor tão alto. Acho que um camisa 10, assim, o São Paulo, o mercado brasileiro não está cheio de meio-campistas armadores. Eu achei um valor ok. Sendo muito honesto, se for de fato esse a ser oficializado. Eu queria saber de vocês dois, Renan e Arnaldo. O que vocês acharam da operação no geral? Cara, eu gosto muito do jogador. Eu acho que ele é um jogador que o elenco de São Paulo não tem com essas características, né? Acho que é um meia armador, mais meia atacante do que... Então ele pode jogar com o Marcos Antônio e pode jogar eventualmente no lugar do Marcos Antônio, quando o Marcos Antônio estiver sendo poupado, por exemplo, como a gente estava falando. Ele é um jogador que começou muito bem, ele tem um poder de finalização, ele é mais europeu do que brasileiro, né? Passou a maior parte da carreira dele na Europa, começou muito bem no Bahia, Palmeiras chegou a tentar contratá-lo e depois ele caiu. Aí a ponderação para mim não é técnica, é uma questão de perfil emocional, né? A partir do momento que ele começou a errar e a torcida pegar, o Rogério tirar, ele foi perdendo a confiança. E acho que no São Paulo ele pode recobrar, mas o torcedor do São Paulo não deve esperar um jogador carnívoro e visceral, como o Danielzinho, como o Caleri, como o Luciano. Ele é um jogador frio, é um jogador técnico e frio. Então ele está mais, só pelo perfil psicológico, ele está mais para Oscar do que para
o perfil de jogador. Porque o São Paulo tem muito jogador que eu amo. Eu amo o Enzo Dias, por exemplo. Eu gosto de jogador que se mata pela... Não é o caso. Não é definitivamente o caso. Mas ele é um jogador que tem refino técnico grande, bate muito bem na bola e é inteligente. E na posição, como você falou, Valentim, que não é simples achar jogador, cara, né? E eu acho que vale sim a tentativa. Entendo os valores. O São Paulo está negociando com o Grupo City, um clube que não está em dificuldades. E o São Paulo precisa fazer algum investimento no time de futebol. Isso não é feito há 18 meses. Né? Ainda mais para essa posição, né, Arnaldo? Para essa posição, né? Para fim de comparação. Vai, pode falar. Não, eu só acho que se fechar com o Cauli, já preenche uma lacuna muito grande no elenco para a temporada, né? Eu acho que já ajuda bastante nessa simulação de formações e alternativas e rodízios que a gente tem feito aqui. Não, em efeito de comparação, né? O Alisson é custado R$1,5 milhão, né? De reais, né? Metade disso aí. Então o Cauli, o dobro do valor do Alisson, que a gente já estava comentando aqui, que não vai ser utilizado pelo São Paulo, que parece. E aí, Renan, o que você achou da operação? Eu gosto possível muito... operação, né? Possível, né? Eu gosto muito do Cauli. Teve um jogo aqui contra o Corinthians, acho que no Brasileiro do ano retrasado. O Bahia enfiou 5 no Corinthians, aqui na arena do Corinthians, e, cara, esse cara jogou muita bola. Ele me impressionou, assim, eu gosto muito dele tecnicamente falando. O Arnaldo fez uma ponderação do ponto de vista psicológico, né? Do abatimento psicológico em situações difíceis. E eu coloco aqui também uma situação que é o pouco que eu conheço do Rogério. O Rogério não é de desistir de jogador, cara. E eu tenho alguma dúvida sobre a postura dele. O Rogério não é aquele cara de abrir mão, ainda mais de um jogador da qualidade do Cauli, né? E eu tenho assim, minhas dúvidas em relação à postura dele, profissional, de entrega. Isso é uma preocupação, mas tecnicamente falando, eu gosto muito dele, é uma posição que o São Paulo precisa muito. Se ele conseguir entregar o pouco que eu já vi ele fazendo aí no time do Bahia, eu acho que ele, como o Arnaldo falou, preenche ali um espaço que está vago há algum tempo, né? Há algum tempo, e um espaço muito grande do campo. Muito grande e muito importante de um time de futebol. Ontem, quando eu vi os 3 jogando juntos, né? Caleri, Luciano e Lucas, que há um ano atrás era um quarteto, né? Virou um trio. Era um quarteto, infelizmente não é mais um quarteto, pela questão de saúde do Oscar, e acho que ele pode preencher essa posição. Não estou dizendo que ele vai ser o Oscar, que ele tem a mesma qualidade do Oscar, mas tem bastante qualidade técnica. Fica a dúvida do ponto de vista emocional, psicológico e de postura também, porque o cara que tem uma postura muito correta, o cara que tem uma postura profissional, de não se abalar, o Rogério não abre mão desse tipo de jogador. Então, mas tecnicamente falando, é uma ótima contratação para mim. Eu quero saber agora a sua opinião, nação São Paulina, sobre essa contratação de Cauli, chegando aí no São Paulo, né, para suprir essa carência aí que o São Paulo tinha aí, do camisa 10, né, um meio-campista ali, para poder criar jogadas para o ataque, né? Agora o São Paulo aí, com a chegada do Cauli, esperamos que seja uma boa, né, dentro de campo, né? Contratação no nome, a gente sabe que não pode ficar só no nome, né? Tem que ser no jogador dentro de campo, tem que responder com a expectativa, e tomara que o jogador honre muito aí a camisa tricolor, a camisa do São Paulo. E também quero que você fale aí sobre a renovação de Luciano, né, até o fim de 2028, e também de Sabino, aí, onde São Paulo tenta estender o contrato do atleta por mais uma temporada. Então deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, QR Code na tela aí, para você ser direcionado ao Mercado Livre para garantir aí uma camisa do tricolor paulista. Lembrando que não precisa só comprar a camisa. Chegando aí no QR Code, você estando no Mercado Livre, você pode escolher outras opções também. É só buscar na barrinha de pesquisa, fazer a sua compra, que aí você vai estar ajudando a gente também de qualquer forma. Forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações do tricolor. Valeu!